Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Hoje vamos falar sobre menstruação. A marca principal do climatério é a irregularidade do ciclo menstrual, tanto ciclos curtos como longos, assim como fluxos intensos e doloridos. Mas é preciso diferenciar o que é comum do que é normal. E eu quero te alertar sobre quando é preciso se preocupar e buscar ajuda. Eu sou a Isabela Fortes e esse é o Sou Bela, um podcast voltado para a mulher madura. Hoje eu vou falar também da relação entre ferro baixo e sangramentos intensos, medidas e suplementos para acalmar sintomas de TPM, de dores menstruais e de como diminuir a intensidade do fluxo para aquelas que parecem estar se esvaindo em sangue mensalmente. Vou falar também da conexão de laticínios e sintomas menstruais, da influência de histamina e heparina no seu fluxo e o que fazer se você tem enxaquecas menstruais e como identificar que suplementos tomar. Da mesma forma que a chegada da menarquia ou quando você teve o seu primeiro sangramento vem acompanhado de diversos sintomas novos e às vezes bem incômodos, o climatério, ou o que eu chamo da nossa segunda adolescência, tem características bem similares. O climatério é uma fase turbulenta para os nossos hormônios sexuais. Como já aprendemos nos episódios que eu explico o que está acontecendo com você a partir dos 40, o seu estrogênio está numa montanha-russa, podendo atingir níveis altíssimos como você jamais teve, o que poderia não ser muito problemático caso a sua companheira, a progesterona, o acompanhasse nessa subida. Mas o que acontece é que a progesterona cai ou desaparece e não está mais presente para apaziguar os efeitos do estrogênio como ela fazia durante a nossa fase reprodutiva. Aliás, para a galerinha jovem que está lidando com problemas menstruais, muitas vezes esse aqui é o problema, ciclos anovulatórios, ou seja, onde você não ovula ou tem pouca produção de progesterona, causando o que muitos chamam de dominância estrogênica e que traz muitos sintomas como irritação, oscilação de humor, dores nos seios e o tópico de hoje, menstruações pesadas. Menstruações intensas não são algo que você tenha que entubar ou aceitar como normal. Não poder sair de casa, ter que planejar o dia ao redor da menstruação, usar vários absorventes, fraldas e afins não é normal. Sentir dor, se contorcer, tampouco. Então, se essa é você, procure ajuda. E a consequência desse sangramento não é só um inconveniente passageiro. Um dos maiores problemas de perder sangue demais todos os meses é ficar deficiente em ferro. E deficiência em ferro é coisa séria. Sintomas de deficiência de ferro incluem fadiga, falta de ar, queda de cabelo, perda de energia, hematomas. E eu vou falar mais como medir o seu ferro e que números você quer ver nos seus exames de sangue e como contornar essa deficiência mais na frente. Você já reparou que na casa dos 40, milhares de mulheres são também submetidas à histerectomia? Muitas acabam fazendo essa cirurgia para poder parar com os sangramentos demasiados. Então, o meu objetivo hoje é trazer à luz que sangramentos pesados, apesar de comuns, não são normais e que se prestarmos atenção cedo, talvez possamos evitar cirurgia no futuro. Se você já fez a cirurgia, saiba que tudo bem. Em alguns casos, a cirurgia será mesmo a melhor indicação. Mas eu quero te dar informações para que você faça a escolha adequada antes de partir para a remoção de órgãos.
Se você recebeu essa indicação, eu sugiro pegar uma segunda opinião só para ter certeza de que você realmente precisa. De novo, eu não estou dizendo que é errado e em algumas vezes será mesmo a sua melhor opção, porque se esvair em sangramentos intensos não é uma boa opção jamais. Mas pode ser que tenha algumas coisas a tentar antes de recorrer a algo irreversível. Então, o que é considerado uma menstruação intensa? Numa menstruação normal, você não deveria perder mais do que cerca de 80 mililitros de fluido menstrual durante todos os dias do sangramento. Isso equivale a cerca de 5 colheres de sopa distribuídas por todos os dias do seu ciclo. É claro que algumas mulheres perdem muito mais do que isso e hoje vamos analisar esse problema muito comum de menstruação intensa e, mais importante, o que você pode fazer a respeito. Realisticamente, a menos que você use um copo menstrual, você não deve fazer a menor ideia de quantos mililitros de sangue você perde. Mas a gente pode estimar contando quantos absorventes precisamos. Por exemplo, um absorvente tamanho regular ou um tampão regular segura uns 5 mililitros de sangue, ou o equivalente a 1 colher de sopa. E um tampão super segura o dobro, 10 mililitros. Então, 80 mililitros por mês seria o equivalente a usar 16 absorventes cheios de sangue ou 8 tampões super por mês. Se você troca mais cedo, antes dele ficar completamente saturado, basta usar um pouquinho a imaginação. Tipo, um tampão com sangue pela metade seria 2,5 mililitros. Para ficar bem simples, você não deveria precisar trocar o seu absorvente ou tampão com mais frequência do que de 2 em 2 horas durante o dia e nem sangrar por mais de 7 dias. E você não deveria precisar trocar o absorvente à noite, porque o fluxo deveria diminuir enquanto você dorme. Mas, se você acha que está sangrando bem mais do que isso, você não está sozinha. Então, relaxa. Especialmente a minha galera na casa dos 40, quando podemos experimentar verdadeiras cenas do crime e perder até 500 mililitros. Lembra, o normal é perder até 80. Mas sim, algumas mulheres perdem muito mais do que isso. E coágulos menstruais geralmente fazem parte desse território de fluxo intenso, porque o fluxo rápido ultrapassa a capacidade do corpo de formar anticoagulantes naturais. Então, ter alguns coágulos esporádicos não seriam nenhum problema, mas se você observar regularmente coágulos maiores que uma moeda de R$1, tipo uns 2,5 cm, investigue. Não é normal e você deve fazer algo para diminuir isso. Então, sinais de que a sua menstruação está intensa demais seriam precisar trocar o seu absorvente de hora em hora, precisar usar absorvente e tampão ao mesmo tempo, acordar à noite para precisar trocar de absorvente ou preparar a cama, dormir de fralda, sangrar por mais de 7 dias, ter coágulos do tamanho de moedas de R$1, ter que alterar o seu dia e as suas atividades por causa da menstruação. Já está tendo sintomas de deficiência de ferro, como cansaço, queda de cabelo e falta de ar. O nome técnico para menstruações intensas é menorragia. A menorragia é definida como uma anormalidade caracterizada por sangramento uterino intenso durante o período menstrual. Eu já falo um pouquinho sobre o que pode causar isso. A nossa menstruação é um boletim mensal da nossa saúde. E hoje já é considerado um 6º sinal vital no mundo médico, junto com temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e saturação de oxigênio. Só que na prática eu vejo poucos médicos alertando e nos informando sobre isso. Se você é mãe de adolescente, ensine a sua filha da importância de prestar atenção à sua menstruação. Ela é realmente um bom indicador do seu status geral de saúde e quanto mais cedo nos atentarmos aos sinais, mais fácil será corrigir distúrbios hormonais antes que eles virem verdadeiros problemas. Foi por causa da minha menstruação ou da falta dela que eu descobri que eu tinha câncer.
Muitos médicos completamente me ignoraram, me chamaram de hipocondríaca e descartaram a minha amenorreia, ou ausência de menstruação, que eu tive por 2 anos, como consequência de falta de gordura corporal e excesso de exercício. Mas eu nem era super magra e nem fazia a metade dos exercícios que eu faço hoje. Ainda bem que eu insisti na busca, eu sabia que alguma coisa estava errada e me curei. Então, presta atenção ao seu ciclo, porque tanto menstruar de menos como de mais são sinais de desequilíbrios e devem ser investigados. E é importante ir ao médico para ter uma diagnose correta. A sua médica vai pedir exame de sangue e provavelmente um ultrassom pélvico. Coisas que você estaria tentando saber ou descartar se você tem seriam sangramento uterino disfuncional, miomas, pólipo endometrial, doença inflamatória pélvica, dismenorreia primária. Dismenorreia é o nome dado para dor da menstruação. Endometriose, que é difícil de diagnosticar, e eu acompanhei a minha irmã em sua saga, que mesmo tendo os melhores ginecologistas cariocas, ainda sofreu por anos até que recebesse a sua diagnose. Para mim, algo inadmissível que isso ainda aconteça com as mulheres hoje, mas acontece. Você vai ao médico, diz que está com dor e recebe a diagnose de que é normal. Ter dor, se contorcer, perder muito sangue, nunca é normal. Continuando nas coisas que você quer ter certeza que você não tem ou identificar, seriam adenomiose, fibroides, ciclos anovulatórios, incluindo hiperplasia endometrial e pólipos, acho que eu já falei de pólipos, distúrbios da tireoide, hipotiroidismo ou estresse excessivo e um distúrbio de coagulação ou de sangramento, como a doença de von Willebrand. Essas são as principais causas de dor e de sangramentos excessivos. Na maioria dos casos, os sangramentos intensos são causados por distúrbios da tireoide, como foi o meu caso, ou simplesmente por ciclos anovulatórios, que já falei bastante, que é quando, por diversos motivos, não ovulamos e o corpo produz estrogênio, mas não produz progesterona. E ciclos anovulatórios, por sua vez, podem causar hiperplasia endometrial e pólipos uterinos. Então, você precisa eliminar causas mais sinistras sempre. As menstruações intensas, elas podem ocorrer em qualquer idade, mas elas são mais comuns durante a adolescência e depois, novamente, na casa dos 40, no que eu chamo da nossa segunda adolescência. Ambos momentos em que a progesterona está baixa em comparação com o estrogênio, que está alto. E isso porque a progesterona torna a menstruação mais leve, enquanto o estrogênio torna a menstruação mais intensa. E a gente vai falar mais disso. Mas quem escutou o episódio 2 sobre o ciclo menstrual se lembra. Estrogênio é como um adubo no jardim. Ele faz a parede interna do útero crescer. Ele faz o nosso jardim florescer. E a progesterona é quem faz a poda. Se o jardim cresce demais e fica sem podar por um tempo, o sangramento pode ficar um pouquinho fora de controle. Mas é importante também ter em mente que o equilíbrio entre progesterona e estrogênio é apenas um fator nas menstruações intensas. Outros fatores podem incluir problemas subjacentes como mioma, endometriose, adenomiose, doenças da tireoide e distúrbios de coagulação, como a gente já falou. E qualquer um deles, se estiverem presentes, vão precisar serem abordados, além de você introduzir alguma das estratégias gerais de redução do fluxo que eu já vou falar. Uma coisa que pode influir muito e é subjacente às menstruações intensas é a influência dos mastócitos e da histamina. Sem complicar muito, mastócitos fazem parte do sistema imunológico e são eles que liberam histamina e causam alergia, urticária, até ansiedade e, possivelmente, muitos dos sintomas de humor pré-menstrual. A ativação desses mastócitos também pode contribuir
para a menstruação intensa, porque temos muitos mastócitos no revestimento uterino. E quando eles são ativados, esses mastócitos liberam não somente histamina, mas também heparina, que é um anticoagulante natural, e isso pode tornar a sua menstruação mais intensa. E para complicar um pouquinho a situação, existe uma curiosa relação entre o estrogênio e os mastócitos. Em uma direção, o estrogênio ativa os mastócitos. Na outra, a ativação dos mastócitos e a liberação de histamina estimulam os ovários a produzir mais estrogênio. E aí você fica meio presa nesse ciclo. Portanto, tem uma estreita conexão entre a causa do estrogênio estar alto durante uma menstruação intensa e a causa dos mastócitos também influenciando a sua menstruação intensa. E saber de tudo isso nos leva ao primeiro passo do tratamento natural para acalmar o fluxo, que seria acalmar estes mastócitos. Existem diversas maneiras de fazer isso, incluindo medicamentos antihistamínicos convencionais, que são os remédios para alergia, por exemplo, assim como suplementos mais naturais, como a quercetina, turmérico, alguns probióticos e, claro, evitar ou desistir do consumo de álcool. Pode ser também que você tenha uma predisposição genética que leva a uma baixa produção de uma enzima chamada DAO, D-A-O. E aí você não consegue neutralizar bem a histamina. Mas eu vou falar mais disso quando eu conversar sobre laticínios e dietas antihistamínicas, que talvez você precise fazer para acalmar os seus mastócitos e, consequentemente, aliviar a intensidade do seu fluxo, se esse for o seu problema. Um possível agravante que pode gerar a ativação dos mastócitos e agravar problemas menstruais seria o leite de vaca convencional, ou mais especificamente, uma proteína do leite chamada caseína A1, que é encontrada no leite de vaca normal e que pode, em algumas pessoas, ser metabolizada num peptídeo inflamatório chamado BCM7, que pode, entre outras coisas, ativar mastócitos e aumentar essa liberação de histamina. Nesses casos, a melhor maneira de acalmar esse processo inflamatório é reduzir ou evitar o consumo de leite de vaca tipo A1, pelo menos por alguns meses. Felizmente, essa caseína A1 não faz isso em todas as pessoas, apenas em cerca de 1 em cada 3 de nós, o que já é muita gente. E aí você vai saber se você é uma dessas azaradas sensíveis aos laticínios, se quando você era criança, você tinha infecções recorrentes, tipo amigdalite, estava sempre com infecção de ouvido, porque a caseína ou esse peptídeo BCM7, que a gente acha no leite de vaca normal, pode ter um efeito negativo no sistema imunológico. Então, se quando você era criança, esse efeito negativo te tornava mais vulnerável a essas infecções recorrentes, você talvez, ou muito provavelmente, hoje já tenha superado isso. Só que você ainda continua reagindo negativamente a essa caseína A1, e o efeito agora pode ser que esteja contribuindo para problemas menstruais, ao invés dessas dores de garganta e de ouvido que você tinha quando você era criança. Aí, se esse for o seu problema mesmo, uma dieta sem laticínio de vaca vai aliviar o fluxo menstrual e, normalmente, se você resolver seguir esse caminho, essa dieta sem a caseína A1 começa a fazer efeito em cerca de uns 3 ciclos menstruais. Então tem que ter paciência mesmo. Pode ser que isso seja uma das várias coisas que você precise fazer. Hoje eu não vou entrar no detalhe, mas lembre-se que você pode reagir a diferentes moléculas do leite. Então em breve eu explico as diferenças entre lactose do leite, proteína do leite, como o whey e a caseína e outros bichos. Mas em relação aos mastócitos em geral, o gatilho é a proteína chamada caseína A1 e não a lactose e não o whey. Mas existem outros tipos de caseína que você ainda pode consumir ou aqueles que não contêm caseína A1 e que não geram esse problema. Então aqui inclui laticínios de cabra ou de ovelha, assim como os laticínios de vaca A2. Aqui nos Estados Unidos chamam de vaca de Jersey. Eu não sei como é que chamaria esse tipo de laticínio de vaca, que é uma raça específica de
gado que produziria a caseína A2. A manteiga, por exemplo, é boa porque ela quase não contém caseína e, obviamente, qualquer leite vegetal, tipo leite de coco, amêndoa, etc., seria um bom substituto para quem tem essa sensibilidade. Por exemplo, se você tem 40 e poucos anos, está lidando com esses sangramentos super pesados, tipo cena do crime, é quase certo que, além das estratégias para acalmar os mastócitos, você também vai precisar de uma ajuda extra. E, normalmente, aqui, eu costumo começar pela progesterona, que a gente já vai entrar no detalhe em breve. Mas se você é jovem e está passando por períodos temporários intensos durante a adolescência ou até os seus 30 anos, de repente, só mudar a sua dieta para não consumir esses laticínios A1 pode ser tudo que você precisa fazer. Porém, às vezes você ainda vai precisar de ajuda extra. E o que seria essa ajuda extra? Pode ser que você precise suplementar com ferro, com zinco, quem sabe até usar ibuprofeno, que não é a minha estratégia favorita de longo prazo porque tem efeitos colaterais se usados por muito tempo, mas pode ajudar sim e eu já explico por quê. Então vamos começar com o ferro. Não é difícil entender que menstruações pesadas podem causar deficiência de ferro. Você está perdendo sangue. Mas você sabia que a deficiência de ferro pode tornar as menstruações mais intensas? E é por isso que é importante verificar o seu status de ferro com um exame de sangue chamado cinética de ferro, que contém ferritina sérica. Você quer ter a sua ferritina entre 50 e 200 nanogramas por mililitro, mas pelo menos ela tem que estar acima de 50. Então, se você tiver deficiência, suplementar com ferro pode aliviar a sua menstruação. Aí, se você for suplementar, é bom dar preferência para um ferro quelado. Às vezes a gente vê sobre o nome bisglicinado. E eu expliquei o que é quelado no episódio 46, quando eu falei de magnésio. Por quê? Porque ele é mais suave e causa menos problemas digestivos. Eu ainda prefiro uma infusão de ferro, mas é pouco prático e mais caro. Mas seria a sua melhor opção, pelo menos para poupar o seu sistema digestivo. Mas a suplementação de ferro, feita de forma correta, em geral, funciona bem para elevar o status de ferro, mas não é algo para você fazer sozinha e sem orientação. A dificuldade com a suplementação de ferro que eu vejo maior é a conformidade ou usar. Eu, pessoalmente, nunca consigo tomar. Me dá enjoo, me dá prisão de ventre, o cocô fica mega preto, sei lá, eu simplesmente não consigo tomar. É algo que às vezes eu vi muito, o meu ferro tá baixo, que eu tinha indicação médica e eu simplesmente olhava para o remédio e falava, não vou tomar. E na clínica eu vejo a mesma dificuldade com os meus pacientes. De novo, eu não acho que ferro deva ser um desses suplementos para ser usado sem supervisão, porque às vezes o corpo mesmo baixa o ferro em circulação para nos proteger. Parasitas adoram ferro, então às vezes o corpo tenta baixar o ferro circulante para evitar proliferação de parasita. Mas ferro baixo é uma encrenca também que precisa ser lidada e é um dos motivos que eu definitivamente me preocupo com dietas veganas e vegetarianas, principalmente nas crianças, porque isso pode predeterminá-las a uma vida de deficiência que vai ser difícil de superar. Se você for experimentar a suplementação de ferro, como eu já falei, escolhe uma forma quelada, a dose seria entre 15 e 50 miligramas, aí o seu médico vai determinar a quantidade que você precisa baseado nos seus exames de sangue, e os estudos sugerem que ele funciona melhor quando tomado dia sim, dia não, e não todos os dias. Tomar junto com comida e, se puder, também junto com alimentos ricos em vitamina C. Fontes alimentares de ferro são carne vermelha, ovos, lentilhas e folhas verdes. Só que as fontes vegetais, elas são inferiores por elas não serem ferro M. O ferro M, HEME, é derivado das hemácias e das células musculares dos animais. Um fator que beneficia a biodisponibilidade do ferro M é a sua capacidade de formar complexos solúveis com outros componentes da dieta no intestino e aí facilitando a sua absorção, o que não acontece de forma tão eficiente nas fontes de ferro vegetais, o que não quer dizer que você não deva consumi-las também.
mas, na minha experiência, é quase impossível corrigir uma deficiência real de ferro somente com fonte de ferros vegetais na dieta. E, para quem sofre de enxaquecas menstruais ou mensais, saber quando elas aparecem em relação ao seu sangramento pode te ajudar a entender o que pode estar influenciando e a tomar medidas para preveni-las. Mais um motivo que traquear menstruação é fundamental. Então, se você reparou que você sofre de dores de cabeça ou enxaqueca logo depois que acaba o sangramento, você provavelmente está deficiente em ferro. Já se a sua enxaqueca aparece no meio do ciclo, você provavelmente precisa de magnésio e de progesterona. Já falei do magnésio pra caramba no episódio 46. Já falei de progesterona, mas ainda vou falar mais um pouquinho sobre ela hoje. Outra estratégia usada para reduzir o fluxo que eu mencionei antes é o ibuprofeno. O ibuprofeno e os outros medicamentos da família desses anti-inflamatórios não esteroides, eles atuam reduzindo prostaglandinas e, de acordo com a literatura, o ibuprofeno, quando tomado durante a menstruação, pode reduzir o fluxo menstrual em cerca de 50%. Mas também pode contribuir para distúrbios gástricos. Então, se você conseguir reduzir as prostaglandinas por outro método, ótimo. Mas uma forma possível é realmente usar esses anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno. Aqui, meu conselho é escolha suas batalhas, né? Só você sabe onde o calo aperta. Então, de novo, perder mililitros e mililitros de sangue todo mês não é bom para você. E se o ibuprofeno te ajudar enquanto você está acalmando todo o resto, beleza, pode ser uma opção. Mas eu sugeriria começar com zinco, que também pode ajudar a aliviar a menstruação, porque atua também reduzindo as prostaglandinas e acalmando os mastócitos. O zinco pode ser útil quando também temos dores menstruais. Aí a dose terapêutica seria de 30 miligramas durante todos os dias do mês, não somente durante o fluxo, como seria o uso do ibuprofeno. E sempre tem que tomar zinco junto com comida, porque zinco com estômago vazio vai fazer você sentir super mal. Normalmente dá um puta enjoo, mal-estar quando tomado no estômago vazio. E preste atenção, mas não é necessariamente melhor. Minerais funcionam em sinergia. Zinco demais desloca cobre, algo que você não quer. Em geral, eu gosto de suplementar minerais num complexo para que a gente possa manter a proporção ideal entre eles. Mas sim, você pode usar o zinco sozinho e ele também é um excelente suplemento para ser usado como suporte imune. Mas, de novo, não pira. Eu escutei um podcaster bem famoso, que eu não vou falar o nome porque eu sou fã dele, dizer para as pessoas tomarem 100 miligramas de zinco e eu fiquei super frustrada, porque isso seria uma loucura. Essas estratégias são recomendadas para mulheres de todas as idades, mas para a mulherada da perimenopausa, isso talvez não seja suficiente. Então, se você já cortou os laticínios de vaca 1, trouxe o ferro para um número bom, tá tomando ibuprofeno ou zinco e ainda tá sangrando feito louca, e isso é comum na perimenopausa pelos motivos que a gente já discutiu, e aqui não existe muito esse papo durante o climatério de equilibrar o hormônio. A natureza dessa fase é o desequilíbrio. Então, o que a gente precisa é dar um suporte para os sistemas e para os órgãos do corpo como um todo. Os hormônios estão saindo de cena e não voltam, por melhor que você coma, durma e se exercite. Então, não entra nessas pirações de que agora eu vou desparasitar, vou tirar o mofo e meus hormônios vão voltar aos normais. Se você estiver nessa fase de transição da menopausa, nada vai trazer os hormônios de volta. Então, provavelmente, você vai precisar de mais ajuda, porque os sangramentos intensos da perimenopausa podem ser realmente muito intensos. Na verdade, cerca de 1 em cada 3 mulheres, na casa dos 40, desenvolvem verdadeiras inundações, perdendo até 250 mililitros. Já vi até 500 mililitros em estudos de fluido menstrual num ciclo, o que é, obviamente, muito mais do que o limite superior aceitável de 80 mililitros por mês. Então, o que a gente faz aqui? Você, sim, se está no climatério, vai precisar de todas as estratégias de aprender a dormir, de se alimentar, de manejar o seu estresse.
tudo que a gente já vem discutindo aqui nesse podcast. Mas outras opções suplementares podem incluir o uso de antihistamínico, se o seu caso forem os mastócitos elevados gerando histamina. E eu prefiro os suplementos mais naturais, talvez não seja a melhor semântica para isso, mas os antihistamínicos ajudam, mas tem consequência, e de novo, não é uma coisa que você quer tomar para sempre. Mas suplementos como D-glucarato de cálcio, iodo e turmérico podem ajudar, e eu já dou as doses. Lembrando de sempre tomar turmérico ou a curcumina em uma refeição diferente da que você estiver fazendo a sua suplementação do ferro, se você estiver fazendo, porque a curcumina pode prejudicar a absorção de ferro, assim como cálcio. E a outra dica sobre a absorção de ferro, que eu já falei, mas vale lembrar, é que ele é melhor absorvido se você toma dia sim, dia não, com a maior refeição e com vitamina C, e longe do que a gente acabou de conversar, do turmérico e de suplementos de cálcio. Para esses suplementos que eu acabei de mencionar, as doses seriam D-glucarato de cálcio entre 1.000 e 1.500 miligramas 3 vezes por dia. Sobre suplementar com iodo, aqui eu confesso, tá meio hesitante em dar dose, porque eu acho que é necessário supervisão de um profissional qualificado e que iodo não deva ser um suplemento para você ficar brincando. Mas eu vou te falar assim mesmo o que a literatura fala que seria usar entre 200 e 3.000 microgramas, ou que seria 0,2 ou 3 miligramas. Mas saiba que se você for suplementar com iodo, você precisa monitorar os seus exames de sangue, principalmente se você tiver qualquer disfunção da tireoide ou anticorpos tiroidiano. Comer alimentos ricos em iodo, como algas marinhas, pode ser bom para a maioria, mas o suplemento precisa de supervisão, mas pode ajudar pra caramba se você tá sangrando demais. Sobre o turmérico, eu gosto da marca patenteada Meriva, que é a que é usada nas pesquisas, então é essa que a gente tem certeza que funciona. A dose seria 1 grama por dia, e o turmérico, ele também é excelente para dores de osteoartrite. Então, se você tiver isso, você pode matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. E para minha galerinha da casa dos 40 para cima, você também precisa identificar se você está com resistência à insulina, com síndrome metabólica ou com pré-diabetes. Quando a sua insulina está cronicamente alta, isso pode causar esteatose hepática, que é o fígado gordo, e aquele ganho de peso na região abdominal. A resistência à insulina também pode tornar a menstruação mais intensa, porque ao engrossar o revestimento uterino e ao suprimir a progesterona, que lembra, progesterona é o hormônio que torna a menstruação mais leve. Então, se você está lidando com resistência à insulina ou com dificuldade de controlar a glicose, isso pode agravar o seu quadro. E para aquela galera que está pensando que resistência à insulina talvez não se aplique para você, eu vou apenas salientar que a resistência à insulina afeta pelo menos 1 em cada 2 mulheres com mais de 40 anos, que é uma certa consequência do declínio de estrogênio. Então, há uma boa chance de que isso possa sim ser o seu caso, e prestar atenção nisso pode ser importante para você, mesmo que você tenha uma glicemia normal. A maneira de testar a resistência à insulina não é testar glicose em jejum, mas sim testar o hormônio insulina em jejum, ou fazer um estudo de insulina junto com aquele teste que a gente faz durante a gravidez para saber se você está com diabetes na gravidez, que você toma uma substância com glicose e depois mede 1 hora depois, 2 horas depois e 3 horas depois. Só que nesse caso você não mede somente a glicose, como mede a insulina também. E um outro um pouquinho mais fácil de fazer no exame de sangue é medir o índice de HOMA, H-O-M-A. Para entender mais sobre isso, escuta o episódio 5 que eu fiz sobre glicose. E por último, uma estratégia que pode ajudar muito e ainda é pouco divulgada no mundo médico é o uso de progesterona micronizada via oral. No Brasil é chamado de Utrogestan e nos Estados Unidos Prometrium. Eles dois, ou na verdade o um, porque tudo é a progesterona micronizada, pode aliviar a menstruação intensa. E quando eu estou falando progesterona, eu estou dizendo progesterona bioidêntica, que é essa micronizada via oral, apesar de ser sim fabricada em laboratório e vendida na farmácia, que é diferente dos medicamentos progestágenos usados nas pílulas anticoncepcionais. É claro que as progestinas sintéticas também aliviam a menstruação
e por isso ainda são a prescrição médica mais comum para menstruações intensas e podem ser administradas em forma de pílula, implante ou DIU hormonal. Sim, o DIU pode ser uma boa opção para você, mas eu acho que testar opções menos invasivas para a minha galera que já está na transição e que não precisa se preocupar com o controle de natalidade pode ser um bom começo. Mas se você precisa se preocupar, não quer ter filho de jeito nenhum, está no início da casa dos 40 e tem sangramento intenso, o DIU pode sim ser uma boa opção para você. Mas como eu expliquei no episódio sobre progesterona e de reposição hormonal, as progestinas, que é o que tem na pílula, que é o que tem no DIU, não são a verdadeira progesterona e podem, portanto, ter efeitos colaterais, incluindo efeitos negativos no cérebro e nos seios. Na verdade, o DIU acaba ficando bem localizado. A pílula anticoncepcional entra sistêmico e ela é que teria esses efeitos negativos no seio. Mas a progesterona bioidêntica, que é a mais segura, também pode ser usada para aliviar a menstruação. E eu não vejo ser tão recomendada, talvez porque os estudos sobre isso ainda sejam mais novos. Mas, se for usado para esse fim de diminuir menstruação intensa, ela deve ser usada numa dose mais alta do que a terapia hormonal para menopausa tradicional, que seria de 100 ou 200 miligramas, cíclica ou diariamente. A dose que os estudos sugerem ser necessários para diminuir sangramento intenso seriam 300 miligramas diariamente e o efeito seria visto depois de 3 meses de uso. A grande vantagem da progesterona bioidêntica é que, diferentemente da progestina, ela pode ser benéfica para o seu humor, sono e prevenção de enxaqueca. A progesterona bioidêntica é mais segura para os seios do que qualquer progestina sintética. Todas as estratégias que eu falei têm o seu lugar. Por isso, você precisa confiar na sua médica. Mas entender que existem opções também é bom para te ajudar a fazer algumas tentativas e não simplesmente partir para uma esterectomia de primeira e saber fazer perguntas corretas para evitar fazer essas intervenções mais invasivas de primeira. No site do podcast, eu coloco um link para um artigo excelente da professora Pryor chamado Gerenciando Menorragia Sem Cirurgia. É um folheto informativo para médicos sobre o uso de progesterona natural para aliviar a menstruação. E aí você pode imprimir como um PDF e mostrar para o seu médico, se for o caso, como um pedido ou uma tentativa antes de você começar outras coisas. E sim, alguns casos não vão ser resolvidos com progesterona e aí você vai decidir qual vai ser a sua próxima linha de ação juntamente com seu médico. Normalmente fica entre o DIU hormonal e, por último, uma esterectomia. Resumo: prestar atenção tanto ao ciclo quanto ao fluxo menstrual é importante em todas as idades. Gatinhas e gatosas devem traquear a sua menstruação igualmente até a última gota. Inundações e dores não são normais em nenhuma idade e devem ser investigadas. Estrogênio não é o vilão. A maioria dos sintomas hormonais não acontecem porque seu estrogênio está alto demais, mas sim por subidas e descidas abruptas ou por falta da progesterona para contrapô-lo. Eu não acho que nenhuma mulher acima do 40 deveria tomar medidas anti-estrogênicas. Estrogênio não causa câncer. Escuta o episódio 45 Desmistificando Terapia Hormonal se ainda tiver algumas dúvidas. Me mandem dúvidas através do YouTube e se estiverem curtindo essas informações, eu peço que você possa dividir com as suas amigas para que eu possa continuar trazendo as novidades científicas a custo zero para você. Até semana que vem.